Será que dá para você ter qualidade de vida enquanto você vai escalar a tua indústria de alimentos? Hoje a gente tem aí acesso à internet, né? E tem um monte de guru aí, um monte de empresário milionário, bilionário que fala você tem que trabalhar muito, né? Mas será que eles estão trabalhando muito mesmo? Será que a gente tem que mergulhar tanto no negócio assim? Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Patrick, fundador da Breadmaker, indústria de alimentos. Eu faço pão de hambúrguer. Hoje eu sou empresário e eu mentoro empresários que querem faturar 500 mil por mês, 1 milhão por mês e muito mais do que isso. Então essa é a minha ajuda para vocês. Agora vamos voltar nesse tema, quanto que a gente tem que trabalhar, o quanto que a gente tem que viver o nosso negócio. Eu falo que eu vivo o meu negócio 24 horas por dia, mas nem por isso eu deixo de ter a minha qualidade de vida. Porque você chega numa maturidade e num ponto de escolha que você consegue pesar e pensar assim, eu realmente preciso fazer isso ou tem alguém que consegue fazer isso por mim? Quando você consegue responder isso claramente, e se eu falo só eu posso fazer, eu vou desenvolver aquela tarefa. Mas se eu falo que não, alguém vai fazer isso para mim. E eu comecei a pesar muito, eu me pergunto isso o tempo inteiro. E quando eu comecei a me perguntar isso, começou a sobrar muito mais tempo. Porque eu sou de uma escola, que é a escola do brasileiro, que você tem que trabalhar duro, que você tem que meter a mão na massa, que você tem que estar o olho do dono que engorda o gado. Só que, na verdade, eu acho que alimentam a nossa cabeça com essa cultura, porque, na verdade, alguém quer ficar à toa, né? Alguém quer que a gente faça aquilo ali. E eu olhando para trás lá, pro Patrick de 2017, quando eu comecei a Breadmaker, o Patrick que vendia salgado em 2013, eu tinha uma pessoa que foi até um sócio meu, que ele falava assim, cara, pensa mais um pouquinho, age com um pouco de estratégia, planeja. E eu falava assim, você não sabe de nada. Esse cara não sabe o que ele tá falando, ele não sabe o que é viver a operação ali, os perrengues e tudo. E eu ia fazendo aos trancos e barrancos. E foi como eu construí as coisas. Eu construí muito assim, muito na vontade. Só que hoje eu olho com a experiência que eu tenho e com o planejamento que eu tenho, com as estratégias que eu tenho, com o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, eu falo, eu faria tudo diferente e sairia muito melhor. Então, eu acredito muito que dá pra gente escalar um negócio, pra gente viver muito do trabalho. Eu penso 24 horas na fábrica. Eu penso 24 horas em como eu vou crescer, em como eu vou melhorar o produto, em como eu vou mentorar melhor, em como eu vou dar mais oportunidade para as pessoas, mas isso não tira a minha qualidade de vida. Por quê? Eu sei fazer as escolhas do que realmente eu tenho que fazer. Então acho que esse é o grande divisor de águas, a gente entender qual que é o nosso papel. O seu papel é trocar a lâmpada, o seu papel é mexer em maquinário. Eu conheço vários empresários que falam assim, pô, hoje tá pegando fogo aqui, a máquina quebrou. Cara, você precisa mexer na máquina? É certo? Ou você consegue se planejar para você ter um terceirizado, ou para você ter... Porque a gente fazer essa função, às vezes, tudo bem, mas isso fazer parte da nossa rotina pra gente se sentir útil, e aí a gente chega em casa, não tem tempo pra família, a gente chega em casa e tá estressado, a gente falta um treino numa academia, a gente falta uma corrida, a gente falta um futebol que a gente tinha marcado, uma social que de repente vai vir uma ideia muito boa pro nosso negócio. Por quê? Porque a gente está tão focado ali na operação. Então o que eu aprendi nesse meu longo aí de 12 anos já na indústria de alimentos é que se a gente planejar direitinho e se a gente se propor a fazer o que realmente a gente tem que fazer e passar para nossa equipe o que ela tem que fazer, a gente consegue sim ter qualidade de vida. E aí trazendo pro ponto de hoje, que eu vejo muitos empresários aí falando, pô, tem que trabalhar assim, quem quer qualidade de vida não é... Cara, a galera tá andando de jatinho, a galera tá gravando vídeo o dia inteiro, tá participando de podcast. Então esse cara realmente, ele vive muito o operacional da empresa dele. Ah, gravar vídeo é operacional. Ok, isso eu também faço. Mas isso você faz, não é tão estressante quando você tocar um chão de fábrica. Você tá ali no teu operacional. E por isso que eu gosto muito da ideia de ter sócios. Eu gosto da ideia de ter sócio. Porque quando você tem sócio, você divide as suas qualidades. O que você precisa? Ah, eu preciso ter alguém na minha operação. Cara, se você tiver um sócio operacional é maravilhoso, mas a função desse cara é essa. É ser o operacional. É ser o teu diretor de chão de fábrica. Ah, eu tenho um sócio que é comercial. Maravilhoso, porque de repente a minha maior qualidade é uma qualidade de ter um financeiro. Então quando você tem sócios que complementam o que você faz, é maravilhoso. Agora, quando você quer fazer tudo junto, aí vira uma bagunça, você vai acabar fazendo tudo. Então eu vejo também muitos empresários falando assim, ah, é balela falar que pode sair da operação. Para mim foi muito caro sair da operação. Eu perdi muito dinheiro quando eu fui sair da operação, porque eu era aquele cara que estava no chão de fábrica, todos os funcionários lidavam comigo. Quando eu botei gerente, ninguém queria escutar o gerente, trouxe gerente de indústria
muito grande, trouxe gerente de indústria pequena, tive 5 gerentes e nada dava certo. Por quê? Porque a galera só queria falar comigo. Então é doloroso você sair do chão de fábrica, porque o funcionário tá acostumado com você. E aí, de repente, você tem que trocar aqueles funcionários. Isso vai fazer parte, porque o cara não aceita a nova gestão. E quando você sai do chão de fábrica, que foi o meu caso, que foi muito doloroso, você sai para quê? Para você começar a olhar o negócio e ver para onde você quer crescer, para você conseguir participar de outros eventos que vai fazer você crescer, para você olhar onde vai ser a próxima curva que você quer virar, porque se você estiver dentro da operação, a tua operação não vai escalar, porque você tá ali dentro, só dentro daquilo. Então quando a gente escuta lá o empresário falando, não, você tem que trabalhar muito, você tem que viver a tua operação, você tem que saber de tudo, mas você tem que olhar relatório, você tem que olhar número, você tem que tomar decisão, você tem que falar, fulano, olha, vamos fazer uma reunião por semana para eu te direcionar do que você tem que fazer, porque se você pegar para fazer o que fulano, ciclano, beltrano, a operação de cada um, é melhor ter só você. E aí você vira escravo, aí você fala, mas o negócio só anda comigo ali, porque você não sabe soltar o teu negócio. Então por isso que às vezes é muito bom você entrar numa mentoria, você conversar com quem já passou por aquilo ali que você está fazendo, porque essa pessoa ela vai te mostrar o caminho, ela vai te mostrar como é que se faz aquilo que você não enxerga e que você não quer aceitar que dá para fazer. Então a primeira coisa é a gente abrir a cabecinha e aceitar e falar, poxa, dá para fazer isso daqui. E eu tenho uma frase que eu adoro que é, cara, falar até papagaio fala. E é exatamente isso. Então o que a gente escuta nem sempre é o que a pessoa faz. Quando a gente vive a vida da pessoa e quando a gente chega do lado dela, e por isso que eu gosto muito de ser mentorado. Então um cara desse, quando fala que, não, você tem que trabalhar muito, eu quero ser mentorado por esse cara, porque eu quero ver se realmente ele trabalha muito. Porque a quantidade de coisa, e hoje a gente vê no digital o que a pessoa faz, como é que é o dia a dia dela, ela pode viver o negócio dela 24 horas, mas ela não vive operacionalmente o negócio dela 24 horas. Não é ele que está fazendo ali o pão, não é ele que está fazendo o cookie, não é ele que está fazendo o disco da carne, não é ele que está fazendo o molho, não é isso. Porque isso é função operacional. E se você quer fazer uma função operacional, você não é empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem que fazer o negócio crescer. Aí fala, mas nem todo negócio é escalável. Então tá, o que do teu negócio é escalável? E vai escalar dentro do teu negócio que é escalável. O que não é, beleza, não vai ser escalável. Tudo bem. E você não vai abrir mão daquilo ali porque aquilo ali te dá dinheiro. Agora, como é que você vai conseguir escalar o teu negócio? Qual é a parte dele que você consegue fazer? Você consegue criar um outro produto? Você consegue criar um outro braço? É isso que você tem que pensar. Agora, quando você quer ser empreendedor ou empresário para simplesmente não ter um patrão, aí você vai ser o teu próprio funcionário. E que é ok também. Se você ficar feliz com isso, tá maravilhoso. Não é o que eu ensino e não é o que eu me proponho a fazer. Eu trabalho para ter uma vida boa, para minha família ter uma vida boa. E uma vida boa não é a questão de dinheiro, é uma questão de você estar presente naquilo ali. É chegar um final de semana. Quantos finais de semana eu fui para churrasco e eu tava no celular ali, e as pessoas falando, pô, você não sai do celular? Eu falo, cara, é meu trabalho, mas eu tô aqui curtindo também. Então a gente vai ter esse desequilíbrio, porque não é pleno sempre. O desequilíbrio existe. Às vezes você vai crescer, vai precisar um pouco mais de você dentro da operação. Mas lembra do que eu falo? Visão de futuro. O que você quer lá na frente? Então mira aquilo ali. Então nem sempre quando a gente escuta de alguém, tem que trabalhar muito, todo mundo tem que trabalhar. Só que tem um monte de gente que trabalha muito e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não tá fazendo certo. E tem gente que trabalha menos e chega muito longe, cria um monte de empresa, tem 10 empresas, cria startup, cria unicórnio. Por quê? Cabeça. E é isso que eu trago aqui pra vocês. Esse tipo de conteúdo que eu trago pra vocês é um conteúdo que vale ouro, isso daqui. É o que realmente eu vivi na pele, é o que me transformou, é o que eu olho pra trás e falo assim, cara, isso eu faria diferente. Então faz assim, deixa o teu like aqui nesse vídeo para que ele seja entregue pro maior número de pessoas possível e vamos junto. Bora que o show é ao vivo.